Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Espero que bem. Seja bem-vindo de novo aqui ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Hoje é dia 15, é isso? 15 de junho de 23. Chegamos à metade do ano. Metade do primeiro ano do governo do amor, certo? Ai, ai. Falar em amor, ontem vocês devem ter visto a notícia de que a Standard Poor's, que é uma agência americana, popularmente conhecida como S&P, S&P, ela elevou a perspectiva do rating de crédito soberano do Brasil. E a imprensa, felicíssima, né? Comemorando como se esses sei lá quantos meses aí do governo do Lula já tivessem sido suficientes para mudar, como se tivesse sido o governo do Lula até agora que tivesse mudado esse tal desse rating, né? Os jornalistas celebrando, felizes da vida e tal. Bom, eu não sei como é que eles, eu não sei como é que é o nível de inglês que essa gente tem, né? Se eles pelo menos conseguem ler direito em inglês. Português eu sei que eles não conseguem. Mas, se eles tivessem lido o relatório mesmo da Standard, eles não teriam tantos motivos assim para jogar o crédito em cima do Lula, né? Eu peguei o relatório original e eu vou ler aqui para vocês. Fiz uma tradução livre aqui, enfim, acho que faz mais sentido do que ficar lendo o negócio em inglês, né? E de qualquer forma, eu tenho o link desse relatório. Eu não sei porquê o YouTube não me deixa colocar link algum na descrição. Segundo eu li, é uma política deles, alguma coisa assim. Então eu estou tendo uma certa dificuldade aqui para colocar o link, né, que dá acesso ao original do que eu vou ler agora para vocês. Então, vamos combinar o seguinte. Se alguém fizer um comentário sobre essa matéria, aqui no vídeo, aqui embaixo, eu vou tentar, na resposta, passar o link, tá? E aí, se der certo, se o YouTube autorizar, outras pessoas que queiram ter acesso ao relatório poderão acessá-lo através do link, né? Porque é meio chatinho encontrar isso. Se você der um Google, você vai encontrar um monte de agências de notícia falando sobre o assunto, mas o relatório mesmo é um link meio esquisito, não é? Ele não fica nas primeiras páginas do Google, então dá um certo trabalho para conseguir. Por isso eu queria colocar aqui para vocês terem acesso, né? Mas enfim, na descrição eu não vou conseguir, já sei que não vou conseguir, então a próxima tentativa é enviar o link em alguma resposta de algum comentário que vocês possam fazer aqui embaixo, né? E é isso, vamos ler o relatório? Ver o que aconteceu? Antes de mais nada, antes de começar o relatório, deixa eu só explicar uma coisa. Como que funciona esse negócio da classificação de risco, né? Eu não vou entrar eu nem vou entrar na polêmica, assim, até que ponto que o que essas agências falam é sério e deve ser levado a sério, porque vai dar a impressão de que assim, só porque falou bem do governo do Brasil, o André tá desqualificando essas agências. Não vou fazer isso, tá? Não vou entrar no mérito de que já foram processadas por conflito de interesse, não vou entrar no mérito que em 2011, no meio de um pregão, eles rebaixaram a nota de classificação de risco da França, do nada. Os papéis franceses fizeram assim, né? Tava aqui e fez isso, assim, de repente, e depois voltou, né? Enfim, as barberagens meio feias, né? Mas eu não vou entrar nesse. Isso fora as empresas que eles recomendam compra de ações e depois de 6 meses a empresa quebra, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito porque vai dar a impressão de que isso é conversa de mal perdedor, né? E como não tem perdedor aqui, porque na verdade vocês vão ver que não perdemos nada, não temos motivo nenhum para
para enxergar a vitória do Lula, porque não há vitória do Lula, pelo menos não até agora. Então eu nem vou entrar no mérito da seriedade desses ratings, tá? Fazer de conta que isso tudo aqui é muito sério. Então, fazendo de conta que isso tudo aqui é muito sério, como é que funciona? Só para você se situar, para você ter uma noção mais clara do que foi que aconteceu ontem. Uma agência de classificação de risco, ela tem sempre duas notas. Uma nota é relativa ao seu presente. Como que você está hoje? Como está a sua situação econômica hoje? A outra nota é a perspectiva, ou em inglês outlook. O que é a perspectiva? É como você poderá ficar se você conseguir cumprir aquilo que você está escrevendo no papel, nos seus relatórios, nos seus documentos e tal. Então são duas notas. Uma trata do seu presente, a outra trata do seu futuro, da sua perspectiva. O que houve ontem foi o seguinte: a Standard & Poor's ela soltou um relatório mantendo a nota do presente, quer dizer, no presente o risco do Brasil não mudou em nada, continua a mesma nota. O que mudou? O que melhorou? A perspectiva do futuro. Se o governo fizer ou deixar de fazer, determinadas coisas que eles vão citar aqui, no futuro pode ser que eles melhorem essa nota. Pode ser. Não é uma garantia, mas é uma perspectiva. Então, o que melhorou ontem foi a perspectiva. Tá? Então, antes de mais nada, é importante que você saiba isso, porque muita gente, essa altura, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, na sua igreja, no seu clube, já deve estar celebrando que a nota de crédito de risco do Brasil melhorou. Não, a nota de crédito do Brasil não melhorou. A nota de crédito não melhorou. O que melhorou foi a perspectiva, que é assim, é quando a Standard & Poor's... A perspectiva é mais ou menos como se fosse uma promessa da Standard & Poor's. Ela está dando o seguinte recado. Quando ela escreve a perspectiva, ela fala assim, olha, se você cumprir o que você falou aqui, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu prometo que eu vou melhorar a sua nota de crédito. É isso. Tá? Nada mais do que isso. É um compromisso dela. É uma sinalização que ela dá para as empresas, para os países, de para onde ela acha que seria a direção correta. O que faria o país melhorar a nota. Porque, se você parar para pensar, é justo que existam duas notas. Porque, veja bem, vamos supor que, sei lá, estamos fazendo aqui um desfile de fantasias de carnaval, certo? Aí eu faço a minha fantasia de carnaval, de Carmen Miranda, vou e faço um desfile e você tem que me dar a nota da fantasia. Aí você chega e fala assim, olha André, essa sua fantasia de Carmen Miranda tá meio ridícula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a nota 4,5. Bom, 4,5 é a nota que você me deu pela fantasia. Agora, você não me disse o que eu teria que fazer na fantasia para você me dar um 10. Né? Então, se houvesse só uma nota, porque muita gente pergunta, por que tem duas notas? Porque se houvesse só uma nota, seria uma coisa até injusta. Quer dizer, você está falando que a fantasia da Carmen Miranda vale 4,5, mas você não está falando para a pessoa que está fantasiada o que ela teria que fazer para ter uma nota 10. Então, a nota da perspectiva, ela é exatamente isso. O que eu teria que fazer na minha fantasia de Carmen Miranda para minha fantasia de Carmen Miranda ganhar um 10 do jurado. Esse é o recado. Por isso que você vai ter as duas notas. Uma vai falar como é a sua fantasia de Carmen Miranda. E a outra nota vai falar que fantasia de Carmen Miranda ganharia um 10 da comissão julgadora. O que o Brasil ontem melhorou foi a nota do futuro. Então assim, se você fizer XYZ coisas na sua fantasia, no futuro você vai ganhar uma nota melhor. Tá bom? Mas a nota presente não mudou. Então vamos lá, eu vou ler aqui o relatório e a gente vai comentando, tá?
A Standard Poor's Global Ratings elevou a perspectiva do rating de crédito soberano do Brasil para positiva a partir de estável, quer dizer, estável foi para positiva, e afirmou que o grau de dívida em BB- em 14 de junho permanecerá estável, dizendo que sinais de maior certeza em relação às políticas fiscais e monetárias podem beneficiar as perspectivas de crescimento econômico do país. Além disso, a agência afirmou que, apesar dos déficits fiscais ainda elevados, o crescimento contínuo do PIB, combinado com o quadro fiscal proposto, pode resultar em um aumento da dívida pública menor do que o inicialmente esperado. Reparem que a questão do PIB, o crescimento contínuo do PIB, isso daqui é o agrofascista, né? Para desespero dos petistas, isso daqui é o agrofascista que está garantindo esse crescimento contínuo do PIB. Aí você fala assim, André, como é que você sabe que é o agro? Porque nesse país aqui ninguém faz mais nada a não ser agro. Tem indústria aqui? Não tem, né? Então é o agro. Nossos ratings de Brasil indicam sua estrutura institucional complexa que ancora a estabilidade macroeconômica, mas também se traduz em uma implementação de políticas muito gradual. Em nossa opinião, a falta de capacidade para lidar rapidamente com as deficiências econômicas impede o Brasil de crescer em um ritmo mais rápido e consistente com outros mercados soberanos emergentes em um nível semelhante de desenvolvimento. Essa incapacidade também limita o Brasil a lidar com uma estrutura orçamentária rígida, que contribui para grandes déficits fiscais e uma elevada carga da dívida. Estou lendo o relatório de ontem, tá? Não fui eu que escrevi isso aqui. Dito isto, as medidas implementadas nos últimos anos, veja, aqui tem uma frase, né? Folha de São Paulo comemorando que o Lula, né? Ontem uma idiota, uma jornalista, estava falando, como será que o Guedes se sente diante dessa nota? Ele deve estar se sentindo muito bem, porque foi ele que fez isso. É graças a ele, né? Veja, as medidas implementadas nos últimos anos. Quer dizer, quem esteve nos últimos anos no governo do país? Foi o genocida, não foi? Era o genocida. Bingo, né? As medidas implementadas nos últimos anos ajudaram a conter os riscos para a estabilidade macroeconômica, decorrente do baixo crescimento da elevada dívida pública. A trajetória de crescimento do PIB e das finanças públicas tem sido melhor do que o esperado anteriormente, ajudando a conter os riscos que, de outra forma, poderiam prejudicar a política monetária e a posição externa líquida do Brasil. O cara começou a falar de política monetária, né? Política monetária é o coitado do Roberto Campos, né? Em nossa opinião, o risco de tais reformas serem revertidas ou mal implementadas diminuiu devido a uma política econômica mais pragmática entre os poderes do governo. Uma observação, numa nota de rodapé ele comenta, não está aqui, mas ele comenta que apesar do governo ter sido eleito, um governo de esquerda e pirado, existe uma bancada que no entendimento deles, uma bancada no Congresso que é de centro, e isso meio que travou a vida da esquerda no Brasil. Eles comentam isso, não nesse trecho, mas no relatório está comentado, tá? A forte posição externa líquida do Brasil, quer dizer, as nossas reservas, temos ainda reservas, né? Devem estar na faixa aí do que? 300, 400 bilhões de dólares. A forte posição externa líquida do Brasil, uma taxa de câmbio flexível, e agora vem a cereja do bolo, e um regime de política monetária baseado em uma estrutura de metas de inflação conduzida por um banco central autônomo, sustentam os ratings. Quer dizer, basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte: entre os responsáveis por essa melhora da perspectiva futura está justamente um regime de política monetária, vou ler de novo, baseado em uma estrutura de metas de inflação conduzida por um banco central autônomo. Tudo isso sustentam os ratings. Ou seja, o que eles estão falando aqui é o seguinte: nós não daríamos esses ratings ao Brasil não fosse essa política monetária
de um Banco Central autônomo que trabalha baseado em metas de inflação. Além disso, mercados domésticos de capital e dívida mitigam o risco de financiamento soberano e permitem que o governo mantenha uma composição favorável de dívida, principalmente denominada em moeda local. Aí vem na sequência uma série de tabelas e de dados macroeconômicos e tal. Eu não vou entrar no detalhe das minúcias disso, porque é muita coisa. Mas o resumo da ópera aqui é o seguinte. Ele mesmo fala, né? Foram medidas tomadas ao longo dos últimos anos. Ou seja, de novo, o que nós estamos colhendo agora não é fruto do trabalho do PT. O que nós estamos colhendo agora é fruto do trabalho dos governos de anos anteriores. E não sou eu que estou falando. É o próprio relatório. Né? Vamos lá. As medidas implementadas nos últimos anos ajudaram a conter os riscos para a estabilidade macroeconômica, decorrente do baixo crescimento e da elevada dívida pública. Eles disseram, não sou eu. Tô limpo nessa, tá? Não venham me acusar de ser, sei lá o que, fascista, o que quer que seja. Eu tô simplesmente lendo o que eles escreveram. As medidas implementadas nos últimos anos, os últimos anos é plural, né? E que eu saiba, o Lula não tá lá há anos, ele está lá há meses. As medidas nos últimos anos ajudaram a conter os riscos para a estabilidade macroeconômica. Quer dizer, você tinha riscos para a estabilidade macroeconômica, esses riscos decorrentes de um baixo crescimento e da elevada dívida pública, como ele mesmo comenta, mas esses riscos foram administrados por medidas que foram implementadas nos últimos anos. Quem estava lá nos últimos anos? Paulo Guedes e etc. Né? E o próprio Roberto Campos. Né? Então, é isso o que a Standard & Poor's soltou ontem a respeito do Brasil. Não estou aqui, de novo, tá? Eu, particularmente, aí agora é a minha opinião, tá? O que essas agências escrevem, assim, tanto para o bem quanto para o mal, você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque já erraram muito, já foram pegos fazendo muita sacanagem, né? É que ninguém quer comprar briga com eles, porque esses caras, eles dão nota, né? Eles são a banca julgadora que vai dar nota na minha fantasia de Carmen Miranda. Então, é o jurado do concurso. Então o pessoal evita, né? Falar, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, tá? Mas assim, minha opinião, eu acho que o que eles falam eu não digo que não valha nada, mas eu acho que assim, você sempre tem que... Você nunca deve se basear só neles. É mais ou menos isso que eu penso. Você até pode se basear neles, mas não só neles. Por causa desse histórico negativo que eles apresentam. Eles não são só uma história de acertos. Agora, apesar disso, vocês vejam que eles foram muito conscientes, né, em dizer que, assim, olha, se vocês não desmontarem tudo que foi feito nos últimos anos, lá na frente nós vamos melhorar a nota de vocês. É isso que eles falaram. Como se pode ver, não há nada aqui de crédito a se atribuir ao PT. Né? Se o PT tiver algum crédito, será o de não desmontar o que o Guedes fez. É isso. Certo? Eu achei importante trazer isso hoje para vocês, porque a maneira como a imprensa brasileira está vendendo esse peixe né? É daquele jeito. E, repito, lamento não ter condição de colocar aqui embaixo o link da Standard & Poor's, mas, de novo, eu vou tentar colocar esse link nos comentários, tá? Se alguém fizer um comentário, eu vou tentar responder colocando o link, e aí todos vocês terão acesso ao relatório original completo, ele é grande. Ou eu mesmo vou tentar fazer um comentário. Eu vou ver o que eu faço aqui. Fiquem atentos na parte de comentários, que é onde eu vou. Se eu conseguir colocar o link da Standard & Poor's, vai ser nos comentários. Porque aqui na descrição do vídeo o YouTube não deixa. Tá bom? Por enquanto é isso, senhores. Um bom dia para vocês. Obrigado pela presença, pela atenção de vocês aqui no canal. E vamos nos falando. Tá bom? Até mais.